Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Nuno Saramago, diretor de Planejamento, Logístico e Distribuição da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui na bancada comigo, Suelen Pedroso, advogada e professora da SPM. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, Braço das Nações Unidas para as Faculdades de Negócios no Brasil e no mundo. Nuno, muito bem-vindo. Muito obrigado por me terem aqui. Nuno, conta um pouco para a gente o que é a CSN e da sua história, por favor. Então, vamos lá. A CSN é uma empresa muito importante na industrialização brasileira. A CSN ela foi uma oferta do governo dos Estados Unidos pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ela foi construída pelos engenheiros militares americanos depois da Segunda Guerra Mundial e ela foi um marco da industrialização brasileira e começou sendo a primeira grande siderúrgica integrada que o Brasil teve. Ela foi pública até os anos de 93, quando foi privatizada e foi feita a privatização dela e ela foi adquirida pelo Grupo Vicunha, que são até hoje os controladores dessa companhia. E depois dessa privatização, seguindo uma estratégia de verticalização, a CSN foi crescendo em negócios que são adjacentes àquilo que é a siderurgia. O primeiro grande negócio que apareceu foi a mineração, porque a CSN, com a privatização, trazia com ela uma mina cativa, que hoje é uma mina que vende minério de ferro. Nós temos uma produção de minério de ferro de mais de 40 milhões de toneladas por ano. E, em seguida, nós tivemos um grande desenvolvimento também na indústria do cimento, através do reaproveitamento de um coproduto que era a nossa escória de alto forno. Então, nós vendíamos... No forno de aço. Isso, no forno de aço. Uhum. O forno de aço tem um coproduto, tem um rejeito que é usado pela indústria cimentícia de cimentos, que é a escória a escória de alto forno. E, normalmente, em todo o mundo, esse produto é vendido para as indústrias de cimento. E, no nosso caso, nós verticalizámos o projeto. Foi um projeto de que eu participei ativamente desde que eu cheguei na companhia em 2010. Nós verticalizámos esse processo e fomos crescendo na indústria do cimento. E hoje a CSN é a segunda maior cimenteira do Brasil. E também temos várias outras verticalizações. Temos verticalização na parte de logística, onde temos os nossos próprios portos, onde somos 33% da MRS. Você tem porto, você tem os próprios portos, aonde? O próprio porto, em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Participamos da ferrovia, somos responsáveis pelo projeto da Transnordestina, da ferrovia no Nordeste, e depois crescemos na geração de indústria elétrica, quando nós compramos a C3E, a geradora de energia elétrica através de hidroelétricas no estado do Rio Grande do Sul. Hoje em dia somos autossuficientes em energia elétrica toda de matriz verde. Toda de matriz verde. Então, somos autossuficientes em energia elétrica, autossuficientes em minério de ferro, nas nossas próprias logísticas. Temos tudo isso, até para fazer a folha de Flandres, que nós fazemos. O que é? Conta para a gente. Folha de Flandres é a chapa que é usada para fazer latas de alimento, lata de aerosol. Elas levam estanho. Até o estanho que vai nas nossas latas vem de umas minas que nós temos em Rondônia. Então é uma companhia que, do ponto de vista estratégico, ela é uma companhia que verticaliza as suas atividades, não é? Para dar um exemplo, os serviços industriais que normalmente uma grande companhia terceiriza, nós temos uma grande companhia interna do grupo, que é a CBSI, que faz os nossos serviços industriais. Os nossos serviços de manutenção, de limpeza, de conservação. Então, por mentalidade do nosso presidente, nós temos uma cultura de verticalização dos nossos negócios. E quantos colaboradores tem a CSN? Hoje, colaboradores diretos, nós temos mais de 40 mil colaboradores. Uau!
40 mil colaboradores, é uma cidade razoável. É uma cidade. O Nuno, você é português, né, de origem. Sim. Como chegou no Brasil e como chegou na CSN, por favor? Então, eu vim para o Brasil muito jovem, depois de ter me formado em engenharia. Eu trabalhava numa empresa espanhola que decidiu investir no Brasil. Uma empresa que era parceira de uma outra grande siderurgia, que era a Arcelor. E eu vim para o Brasil, para o sul do Brasil, para Curitiba, para construir as primeiras fábricas desse grupo aqui no Brasil. Fiz a minha carreira nesse grupo, de trainee a presidente. E depois, em 2010, a minha carreira continuaria com esse grupo lá fora. Eu não queria deixar o Brasil nessa época. E aí acabei conversando. Eu era cliente nessa época da CSN. Acabei conversando com o Dr. Benjamin Steinbrück e acabei ficando na CSN até hoje. O que te atrai no Brasil, de não querer deixar? Eu acho que é diversão. Muito bom. Nuno, eu também gostaria de perguntar para você sobre a sua experiência, como que você traz a experiência do teatro para dentro da sua atuação corporativa como diretor, para dentro do planejamento, como que isso influenciou a sua carreira? Então, a descoberta do teatro, ela é um acaso na minha vida. Lá em 2016, num momento assim de alguma reflexão, até talvez uma crise com a minha atividade executiva, eu acabei decidindo fazer um curso de teatro, que eu imaginava que era um curso de teatro, esses cursos livres de teatro, e não era um curso de formação profissional. Sim. Não sabia nada sobre Aonde isso? No Macunaíma. Que cidade? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, eu estava lá na Faria Lima, não é? Um Faria Limer pleno, mas alguma... Sênior. Sênior. Faria Limer sênior. Mas não pleno. Não pleno, sênior. Mas alguma coisa não estava encaixando ali e acabei lá no Macunaíma. Acabei lá no Macunaíma. Que ótimo. Tudo muito diferente, tudo muito estranho, não é? E acabei, no fundo, indo para um curso profissional, não é? Um curso profissionalizante. Eu nada sabia de DRT, que os atores tinham que ter um DRT para poder atuar, não sabia nada disso. Enfim, me encontrei ali com um grupo de jovens, ou menos jovens, gente buscando por uma profissão. Queriam ser dubladores, atores da Globo, atores de teatro. E fui convivendo com aquele novo ambiente e fui fazendo ali o meu curso, escondido, não é? Eu estacionava o meu carro num estacionamento longe. Para que ninguém... Que verdade, que história ótima. Estacionava o meu carro no estacionamento longe para que ninguém tivesse assim muito contacto com o meu... Procurava uma roupa guardava umas roupas bem velhas em casa para poder levar para o teatro. Camuflado. Então, isso, bem escondido. Mas eu consegui sair da Faria Lima, mas a Faria Lima não saiu muito lá dentro de mim. E em determinado momento desse meu curso, eu tive uma epifania. E disse, mas isto aqui é tão interessante como isso organiza o grupo para fazer um trabalho criativo. Mas isto é muito interessante, isto é muito poderoso. Aí eu fui atrás de procurar literatura no mundo que falasse sobre esse assunto. Eu encontrei alguma literatura, porque é pouca a literatura no mundo que fala sobre esse assunto. Eu comecei a ler e comecei a ter assim uma explosão mental sobre o teatro e a vida executiva e como fazer. Eu tinha, antes disso, até eu vir para a CSN, eu tinha lido muita coisa sobre gestão. Tinha lido, sou meio, como fala aqui no Brasil, CDF,
Então eu tinha lido muita coisa. Não se diz isso aí em Portugal. Não. Em Portugal se chama marrão, Marrão. que é a pessoa que estuda. Então eu sou assim um pouco, então eu tinha lido tudo sobre gestão, sobre a aplicação da gestão, mas eu não estava conseguindo mais retirar dessas leituras realmente o resultado que essas leituras propunham. E aí o teatro foi assim uma lufada de ar fresco nisso tudo. Eu li alguns livros, encontrei um livro muito importante de um professor inglês que foi diretor na Royal Shakespeare Theatre, que agora é um contacto, uma pessoa com quem eu converso, e li o livro dele, e li outros livros, especialmente das universidades de Stanford e as universidades ali no norte da Europa, Copenhagen e no norte da Europa, são mais abertas para essas coisas. Eu li tudo e comecei a achar isso muito legal. E aí eu fiz um treinamento inicialmente para uma equipe minha, das várias equipes que eu tenho na CSN, deu muito certo. Depois eu fiz um... Como que é o treinamento? Isso aí, você apresenta uma peça ou não chega a isso? Não chega a isso. Sei. Boa dica. Mas não, quando for tudo o que eu quero, chegamos aí. Mas Sim. quando for tudo o que eu quero, chegamos aí. Mas era um treinamento experimental. Um treinamento de 12 horas. Sim. Então não dá para fazer tudo isso. Mas foi um treinamento muito bem sucedido. E em seguida eu usei a minha network interna para convencer o RH de fazer um treinamento para todo no programa de carreira e sucessão da CSN para as pessoas que estavam identificadas como possíveis sucessores. O treinamento foi um êxito, as pessoas adoraram. E com base no teatro. Com base no teatro. Jogos de teatro, ensemble. E esse foi um treinamento que marcou muito todas as pessoas que participaram. E aí veio a pandemia. Eu recebi outras responsabilidades durante a pandemia. Hoje em dia, para além das outras coisas que eu faço no CSN, eu sou o diretor responsável por todo o negócio de embalagem metálica, de produção de latas da CSN, que é um negócio de 7 unidades, 1000 pessoas. Sim. É um negócio relativamente grande do ponto de vista de pessoas. Comecei esse negócio na altura da pandemia. Veio a pandemia. O teatro online tem muita discussão, mas eu não sou muito fã. Não me dá o prazer que o teatro presencial me dá. E eu depois encontrei um mestrado profissional na Escola Superior de Artes Célia Helena. E aí eu fui fazer o mestrado. Eu me inscrevi para fazer o mestrado, com muita dúvida se seria aceito. Eu fui aceito. Eu tive o privilégio de que a minha orientadora seja a Lígia Cortês, uma personalidade muito conhecida no mundo das artes. Ela puxou muito por mim e durante esse mestrado não só eu consegui ver tudo o que eu precisava de ver em relação à teoria que sustenta como utilizar as artes e a arte do teatro especificamente para o exercício da liderança criativa, como eu também virei um profundo apaixonado por Shakespeare. E hoje, para mim, a vida é Shakespeare. Eu leio Shakespeare permanentemente. E os arquétipos de Shakespeare, por exemplo, são uma das ferramentas que eu uso na liderança. Os arquétipos de Shakespeare são uma das ferramentas permanentes na minha visão do mundo executivo, de como eu vejo os problemas do mundo executivo e como eu opero dentro das condições do mundo executivo. E daí, hoje eu estou escrevendo um livro, tenho um contrato como editora, e estou escrevendo um livro que vai retratar todos esses assuntos que eu vou entregar à editora este mês. Ai, que interessante, que interessante. Agora, os arquétipos de Shakespeare não são muito, como dizer, positivos, né? Como não? São? Tem de tudo você em Shakespeare, não é? Você tem a imagem do grande líder em Henrique V, o líder construído, o líder que aprendeu a ser líder, tirando um pouco a metodologia que os líderes nascem líderes. Você tem as pessoas ingênuas que acabam mal. Você tem
as pessoas trabalhadoras que acabam se dando bem, como em King Lear, o Edgar. Você tem todas, em Shakespeare você encontra toda a riqueza do conflito da vida humana. E está tudo lá. Não tem só gente má em Shakespeare. Sim. Normalmente tem de tudo. Os maus e os bonzinhos normalmente morrem. Uhum. São as pessoas ali mais ou menos no meio que acabam sobrevivendo. E você acha que isso ajuda a desconstruir? Porque eu acho que, de certa forma, o arquétipo tem que servir para o contrário na vida real, para desconstruir os resultados prováveis, né? Você Sim. faz dessa forma? Pelo que eu estou entendendo, o teatro é para isso? É como se fosse para expandir as possibilidades de resposta para os problemas reais? É isso? O teatro tem muitas ferramentas que podem nos ajudar. O teatro, nós falamos que a comunicação corporal é muito importante. Sim. O teatro te ensina. Nós falamos, hoje em dia, que o aqui e agora é fundamental para nós estarmos focados nas tarefas e sermos produtivos. O teatro te ensina a estar no aqui e agora. Nós falamos que escutar é uma das maiores ferramentas do líder. O teatro te ensina a escutar. O teatro te ensina a escutar o teu colega que está em cena. Se tu não escutares profundamente com a metodologia do yes and, do sim e, o teu colega que está em cena, tu não vais conseguir improvisar, tu não vais conseguir ouvi-lo. A improvisação organizacional, hoje em dia, já é uma ciência bem estudada em escolas de negócio. O teatro, como ferramenta para ensinar improvisação organizacional, é uma das ferramentas mais usadas. Há uns 20 anos atrás, a metáfora para a improvisação organizacional era o jazz, só que a música tem uma barreira de proficiência. É preciso ser muito habilitado para poder participar de um grupo de jazz. O teatro é uma ferramenta que ela está disponível para qualquer ser humano, e inclusivamente uma pessoa que tenha algum nível de deficiência, por exemplo. O teatro permite a atuação, não é? De todos nós como seres humanos. Então, ela nos ajuda a aprender a escutar, comunicação verbal, a te conhecer, te ajuda na busca de uma autenticidade mais desejada, em vez de uma autenticidade cristalizada. Então, é uma ferramenta poderosíssima. Mal compreendida, mas uma ferramenta poderosíssima. Nuno, você trabalha também com a fundação da CSN? Pode nos contar um pouco da fundação que faz? A Fundação CSN, ela existe desde os anos 60. Uhum. A Fundação CSN tem um trabalho muito interessante no apoio de crianças que se encontram em situação de profunda vulnerabilidade. Hoje em dia a Fundação CSN tem mais de 5.000 alunos que têm aulas de artes, de teatro, música, dança, canto. Em muitas das unidades que nós temos, são mais de 25 unidades, e são um dos projetos da Fundação CSN. Espalhados pelo Brasil. Espalhados pelo Brasil, em 25 lugares. Uhum. Para além das ações que a Fundação faz, através do aproveitamento da Lei Rouanet da própria CSN, apoiando outras entidades culturais. E eu sou muito próximo do projeto Garoto Cidadão, que é um projeto que tem essas crianças. Eu não conhecia o projeto nos primeiros anos de CSN, um dia eu conheci. E eu tenho colaborado muito e sou muito interessado no desenvolvimento desse projeto. Nós temos um projeto que nós montamos, que é a mentoria, projeto que os gerentes da CSN fazem mentoria para os finalistas, para as crianças, que são já, no caso, jovens, quase jovens adultos, no final dos anos que elas estão no projeto, para elas encontrarem uma posição, um lugar de trabalho. Esse projeto vai para o 4º ano já. Antes a CSN não conseguia contratar nenhum desses alunos regressos do Garoto. Agora nós temos mais de
de um 80% de aproveitamento deles na própria CSN. E a gente vê, com outro projeto que nós também temos, juntamente com o Célia Helena, de estagiários de teatro, que são os mais talentosos de todo o projeto, que estão fazendo mestrado na Prada Embalagens, que eu sou o diretor-geral. Nós vemos como as artes podem ajudar a suprir o gap de formação académica que essas pessoas que vieram de um lugar de maior dificuldade, de maior pobreza, conseguem fazer. Então, essa é uma das coisas que mais me tem interessado nessa visão ESG, como as artes podem ser usadas para resolver o gap de formação académica que essas pessoas trazem do seu ensino básico e médio, não é? Sim. Como pode? Explica um pouquinho como fazer isso. É que, na realidade, a formação artística, ela ajuda a pessoa a crescer de uma forma que ela depois consegue entrar na companhia e prosperar na companhia, que não seria possível resolver esse gap tentando resolver o gap na matemática, por exemplo. Eu vou tentar dar um exemplo para explicar o que eu estou falando. Uma das pessoas que está connosco é Duda, uma atriz espetacular, está indo muito bem na sua formação no Célia Helena, e hoje ela trabalha no RH. E ela escolhe no trabalho que ela estava fazendo ali, ela está fazendo o trabalho de fazer a peneira dos currículos. Tive uma conversa com ela, sentei com ela ali e disse: Duda, você escolheria o seu currículo neste processo? E a resposta é não. O currículo dela é um currículo do ponto de vista académico fraco. Mas o teatro e as artes permitiu ela estar numa posição que ela hoje é uma pessoa querida e é uma pessoa que a companhia quer. E ela conseguiu chegar a esse status e a esse desempenho dentro da companhia através da formação humana que as artes lhe deram. Muito legal. Nuno, muito obrigado por esse passeio fascinante pela cultura teatral. Quem diria na indústria siderúrgica. E eu espero que possa voltar futuramente para a gente continuar essa conversa. Seria um privilégio. Muito obrigado.